Olá, devs! E aí, mais uma vez aqui, mais um vídeo, né, para o canal. Dessa vez, como eu havia comentado, vamos falar um pouco sobre concorrência no Java. Como que o Java trabalha com concorrência? Vamos falar um pouco disso aí, beleza? Ok. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindos aí ao canal DepinDev. E vamos lá, né? Nosso assunto: concurrence com runnable e callable. Ok. Então, pessoal, thread. O que é thread? Bom, o Java possui essa classe aí, ó, thread, que é uma classe que ela vai abstrair todos esses conceitos complexos aí, né, de como que você consegue criar novas linhas de execuções no seu processo. Isso no sistema operacional. Beleza? Então, né, a descrição que eu coloquei aí, ó, uma classe que abstrai toda a complexidade que envolve a execução de códigos em outra linha de execução, no que pode ser chamado de user thread, é um conceito, né? Ou daemon thread, ela pode ser uma daemon thread também. E também abstrai a main thread. Então a gente vai entender esses três conceitos aí, ó: main thread, user threads e daemon threads. Beleza? Não confundir com processos. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, beleza. Imagina que você tenha então um processo rodando, tá? Vou pegar aqui. Eu já tenho um desenho aqui que eu comecei a fazer. Tá. Vamos usar esse cara aqui. Ok, então vamos pegar esse cara aqui. Vamos aumentar ele aqui. Assim. Beleza. Então esse aqui vai ser o nosso processo, o nosso programa que a gente vai startar no sistema operacional. Beleza? Processos são os nossos programas que a gente executa, né? Por exemplo, quando você executa o Firefox vai ser um processo no seu SO. No nosso caso aqui, o que a gente vai startar no nosso processo aqui? Vai ser a JVM. A gente vai subir uma JVM, né, que vai ser o nosso programa. Ok? Então aqui a gente vai ter a nossa main thread. Tá assim, ó. E essa vai ser a nossa principal linha de execução. Nosso programa vai começar aqui e vai terminar aqui executando os códigos que tem nessa linha de execução. Então, assim, o programa pode ser um programa que ele é single process e single thread. Embora existam programas, tá, que são multi-process. Nós tem vários processos, né? Por exemplo, o Chrome mesmo aqui, quando você abre uma aba nova, assim, ó, ele vai criar um outro processo. Por questões de segurança, o Chrome ele cria vários processos, para cada aba, né? Então cada aba do Chrome é um processo, não é uma thread. Diferente, tá, pessoal? O processo ele não compartilha, né, espaço de dados. Por exemplo, esse processo aqui, ó, se quisesse compartilhar espaço com esse cara aqui, não consegue. Não existe
compartilhar aqui os recursos, tá? Esses recursos aqui, ó. Processador, memória, disco, não compartilha. Isso cada processo ele é isolado, né? O acesso dele, tanto a CPU e memória e disco, né? Ele tem um acesso isolado a isso. Isso para cada processo. Agora, os processos eles podem ter threads. Então, esse processo pode ter uma thread executando lá na CPU, que vai ser a main. Mas ele pode vir aqui, tá? E criar. Vamos apagar isso aqui. Ele pode vir aqui e criar uma outra thread. Então vou botar aqui uma user thread. Vai criar aqui e você vai ter uma outra execução aqui, ó. Em um dado momento, aqui na sua main, você vai dar um start. Opa, ali foi muito longe, né? Você vai dar um start aqui, ó. Vai dar um start nessa user thread. E aí você vai ter essa thread aqui competindo com a main thread aqui na CPU. Isso não é determinístico, tá? Você nunca vai saber em que tempo que essa aqui vai rodar na frente dessa ou essa na frente dessa. Quem decide isso é o sistema operacional. Ele que vai escalonar isso aqui lá na CPU. Então, o cenário, pessoal, pode ser exatamente, né, vamos criar aqui a outra, pode ter uma daemon thread também. Que também vai ser ter um start aqui para ela. Obviamente, esse start ele pode ser em outro momento, em outra circunstância aqui, ó. E no momento que startou, também você não tem essa... Você não consegue determinar quando você startou se é ela que está executando, se está executando esse, se está executando esse. Quem vai determinar isso sempre é o sistema operacional. Então vou trazer ele aqui. Vou aumentar aqui. Esse cara aqui, vamos botar ele lá para dentro. Opa. Tem que pegar tudo. Beleza? Então aqui o sistema operacional vai estar rodando o nosso processo. E o nosso processo pode ter várias threads que, conforme o sistema operacional escalona esse processo para uso da CPU, ele vai sempre pegar uma das threads e colocar lá. Se for vários CPUs, então ele pode colocar várias threads executando em paralelo. Se tiver uma CPU só, então ele vai escalonar, vai ter a concorrência. Beleza? Então, basicamente, pessoal, você pode ter um caso assim, né? Um processo aqui, ó, da JVM com N threads executando ao mesmo tempo, de forma concorrente, né? Ou de forma simultânea, né? Como é a forma correta de você, né, colocar
As pessoas usam aí o paralelismo, né, concorrência, mas o concurrence aqui no caso ele está falando de simultâneo, né, algo que é feito de forma simultânea. Então basicamente é isso aqui, tem o sistema operacional, você tem o seu processo, a gente vai startar um programa, né, que vai ser um processo, vai ter um identificador, o sistema operacional, e esse processo pode ter threads que ele pode startar isso para que sejam executados aí de forma simultânea, né? Você tem processamentos aí de forma simultânea, não tem que fazer tudo assim como se fosse uma escadinha, né? Tem que executar um, depois outro, depois outro. Não, você pode fazer as coisas em paralelo. E isso agiliza em muitas tarefas. Beleza? Então, esta é a abstração que essa classe thread aqui, ó, cria pra gente, né? Que ela permite você criar essas linhas de execuções. Beleza? Então, vamos dar uma olhada no código. Tá, eu tô aqui com um diretório aqui vazio, então eu vou criar aqui Java Threads. Java Threads vai ser o nosso arquivo. Beleza? Então, bom, aí vamos colocar aqui a nossa class. Aqui no caso tem que ser uma public class, porque essa aqui vai ser a nossa classe de entrada, né? Vocês vão entender agora por que, né, esse negócio de uma classe ter que ter o método main aí, né? Vai ficar mais compreensível. Então aqui se chama Java Threads, vai ser a nossa classe. Deixa eu salvar. Vou entrar de novo. Tá, aí agora vamos então aqui fazer nosso main. Beleza. É isso aí. Tá, aí aqui, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente instanciar aqui uma classe thread e vou chamar de zero thread. Vamos fazer isso aí. Não vai ter muita utilidade, né? Porque a thread tem que ter uma linha, uma linha de execução, né? Algo que ela vai executar aí nessa outra linha. Mas por enquanto vamos criar só assim. O que eu vou fazer aqui? Sysout. Aí vou chamar aqui zero thread get name. Então ele vai colocar uma outra thread lá, vai criar uma outra thread. Não vou executar nada, mas eu vou ver o nome dela, né? Pelo menos que existe lá uma outra thread, mas sem nada para executar. Beleza? Então vamos salvar aqui. Aí agora aqui estou no mesmo diretório, então a gente tem ali, né? Eu vou compilar o arquivo. Beleza, compilou, gerou lá o ponto .class. Então vamos executar agora esse ponto .class. Olha o que ele mostrou. Thread 0. Que eu criei uma thread, ele chamou ela de thread 0. Ele dá um nome para ela, ok? Se eu vier aqui e fizer isso, ó, vou aqui agora colocar assim thread. Opa. Ai ai. Às vezes os dedos viram nó cego aqui no teclado. Thread
current thread get name. Beleza. Tá, então agora eu vou compilar de novo. E vou executar de novo. Olha o que ele mostrou. Current thread é nessa classe que eu estou aqui, né? Tá? Aonde que tá, onde que eu estou chamando isso aqui? Thread, current thread. Lembra que eu falei lá que ela abstrai a main thread também. Então lá, main é onde eu chamei aqui o current thread. Ou seja, quando ele executa esse programa aqui, ele chama o método main. Então olha só, ficou mais compreensível agora, né? Por que a gente tem ali um main que as classes precisam ter, que são as que representam aquele ponto de entrada, né? Que representa exatamente essa thread principal aí, que é a main. Dentro da main eu criei uma outra thread que ele deu esse nome aqui de thread 0. Beleza? Ok. Então, isso aí a gente está entendendo aí o thread. Aí agora, o que eu faço para que essa thread tenha algo para se executar? Uma das coisas que eu posso fazer, sem ainda estar pensando aí no runnable, no callable, tá? Eu posso vir aqui, ó, simplesmente dar criar uma classe aqui, vai ser a zero, né? Essa aí, zero thread, essa classe aí. Aí eu vou fazer o que? Extends, eu vou dizer que ela é uma classe filha da classe thread. Beleza? Então quando eu faço isso, pessoal, observa que eu vou vir aqui, eu vou deixar aí assim. Deixar aí assim. Aqui eu vou, em vez de distanciar direto de thread, eu vou distanciar aqui de zero thread. Beleza? Tá, então se eu vir aqui agora e compilar, beleza, ele não tem nenhuma restrição quanto a isso. Só que se eu quiser que a minha zero thread tenha algo para executar, né, eu tenho que vir aqui, beleza, e vou sobrescrever o método que a thread tem aqui, que é o método método run, esse cara aqui. Então o que eu vou fazer aqui no run? Vamos colocar assim, vou pegar isso aqui, ó, current thread, vamos trazer para cá. Então agora ele vai ter que executar ali, que eu não preciso fazer mais isso aqui, né? Isso aqui eu posso eliminar. Vou dar um espaço aqui pra gente ver que tá falando de outra coisa aqui. Então, ó, o meu zero thread, ele tem um método run agora, ou seja, ele tem algo para executar nessa outra thread, que é mostrar o nome dela, igual estava fazendo aqui, só que aqui estava fazendo chamando aqui o nome dela, certo? Então agora eu não vou mais ter eu não vou mais usar aqui a variável. Então para que execute isso aqui, o que eu preciso fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, zero thread, a variável, eu vou chamar aqui o start thread, para startar a thread. Então aí agora sim,
ele vai startar a main thread, vai começar a executar, vai ter a zero thread, ele vai startar a zero thread, vai começar a executar e vai printar, né, o nome de cada uma delas. Então vamos lá, compila de novo. Então vamos executar agora novamente. Ó, veja que coisa interessante. Como eu falei que não é determinístico, né? Ele startou a outra thread, mas já veio aqui e printou o nome da main thread. E só depois a outra thread foi lá e executou o código dela, que agora é um código executado lá na outra thread mesmo, que foi printar o nome dela. Então veja aí que interessante, né? Que você viu uma ordem diferente agora. Beleza? Bom, então isso aí, a gente está falando da classe thread. Tá ok. Então por que a gente fala aí do runnable e do callable? Bom, vamos passar então aqui para o runnable. Bom, o runnable é exatamente uma interface aí para auxiliar, né, no uso de threads. É porque ela é uma interface funcional, ou seja, você pode estar utilizando aí, você pode estar alimentando a execução da thread com uma expressão lambda, por exemplo, né? E você pode ter mais flexibilidade, tá? Isso aqui te dá quando você cria uma interface, sempre você vai ter mais flexibilidade de execução das coisas, de chamar as coisas. Então, o runnable pode ser executado por uma outra thread também, e pode também ser utilizado pela classe timer para executar tarefas em um certo atraso de tempo. A classe timer é um exemplo de uma classe que você pode criar schedulers no Java, né? E essa classe usa thread, tá? Então, quando você passa para ela um runnable, que vai ser um timer task, né? Ele vai ser como um timer task, uma tarefa de tempo, né? Isso vai ser uma tarefa que vai ser executada aí com um delay de tempo, né? Ou um agendamento, ou de tempos em tempos. Então vamos lá para o runnable. Bom, o runnable o que é interessante a gente fazer? Você pode vir aqui, assim como eu criei a classe que herda aqui do thread, em vez de fazer isso daí, você poderia simplesmente só criar uma classe. Eu vou chamar de runnable thread. Em vez de herdar de thread, eu posso só implementar runnable. Beleza? E aí, lembra que vamos fazer o seguinte aqui, ó, salvar, tá? E vamos compilar do jeito que tá aí. Olha o que aconteceu, o compilador tá falando aqui para mim, ó. Linha 9, runnable thread não é abstrato, né? Então, o método run em runnable precisa ser implementado, né? Veja que ainda você tem mais segurança. Poxa, eu estou criando aqui um runnable, obrigatoriamente eu tenho que implementar. Então eu posso vir aqui, ó, vamos implementar aqui o run dele. Esse cara aqui. Tá, e aí o run dele vai ser o quê? Bom, fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou mostrar o nome dela. Beleza.
Tá, e aí como é que a gente faz então com o Runnable? A gente vem aqui. Então eu vou ter aqui agora outra thread que eu vou chamar de OneThread. Aí, new. Percebe que eu estou fazendo igual da primeira vez, né? Só que agora, quando eu estou instanciando a minha thread, eu vou passar para ela o meu Runnable, que é o meu Runnable Thread, esse cara aqui. Beleza? Então agora a minha thread, ela conhece o meu Runnable, né? Ou seja, a minha interface que precisa ser executada por essa linha de execução. Então vejo que fica uma coisa mais estável, né? Então, ó, OneThread start. Beleza, então agora eu vou compilar. Agora compilou, ok, está implementado o método. Existe uma thread para ser responsável pela execução desse Runnable. Então aqui agora eu vou rodar de novo. Aí olha lá. Agora ele executou o zero thread. Depois mostrou aqui o main, como se já tivesse terminado aqui, ó, completou, né? E depois mostrou aqui o thread 1, que é o meu Runnable, né? É a segunda thread que eu criei aqui, né? Ele deu o nome thread 1. Tá. Mas lembra que aqui no slides eu mostrei, né, que existe esse tipo aqui também, ó, daemon threads. Então vamos fazer um teste aqui. Esse camarada aqui, que é o Runnable, eu vou dizer que ele é um... Vou fazer aqui, ó, set daemon. Então eu vou colocar true. Eita. Ou seja, eu estou falando que esse cara vai ser um daemon thread. Vou compilar aqui de novo. Vamos executar. Foi. Vamos executar. Mudou a ordem. Tá, é porque tá muito rápido, né? Eu vou ter que colocar mais coisa aqui, ó. O que eu vou fazer? O nosso Runnable aqui. Então eu vou mostrar o nome. E vou fazer mais coisa aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar o String Builder. Lembra que a gente falou dele? New String Builder. Aí agora vamos fazer um for e vamos botar aqui 10. Tá, então eu vou fazer o que? Vou chamar aqui o append do String Builder. E a gente vai mostrar o valor que está sendo iterado. Só isso. Fazer um outro append. Esse append aqui eu vou colocar uma vírgulazinha. Beleza. Só para ficar todos na mesma sequência, né? Para não ficar um embaixo do outro. Tá, aí aqui então eu vou ter que fazer bem assim. SB SB? SB é o delete. Delete
start. Start vai ser sb.indexOf, aquilo ali, ó, nossa vírgula tal, e aqui o final dele vai ser sb.length. Beleza. Então eu vou fazer outro systemout que vai ser sb.toString. Tá, então a gente aumentou a execução aqui do nosso runnable thread. E ele vai ser um daemon thread. Então o que vai acontecer? Compilar de novo. Compilou. Executar. Só o 0. O que a gente fez de errado lá? Tá, cara, peraí. Eu tô pegando aqui o primeiro, né? Então mostrou só o 0. Eu não quero index off, ou seja, ele pega o primeiro, vírgula. Eu quero o... Cara... Aqui vai ser o last, isso aqui, ó. Last index off. Esse cara. Tá, além disso, para fortalecer aqui, tá, vamos deixar assim. Vamos ver se depois precisa colocar mais coisa. Só compilar. Ele não teve tempo de fazer isso aqui. Ele bloqueou. Ele teve tempo de mostrar o nome, mas não teve tempo de mostrar isso aqui, ó. Fazer outras execuções. Agora ele teve tempo, ó. Tá vendo como é que essa parada de threads você pode se confundir com muitas coisas? Por que que aqui ele não imprimiu e aqui ele imprimiu? Porque a daemon thread, quando a sua main thread termina de executar, e ela terminou aqui, ó, ela já manda bloquear as daemon threads para serem liberadas da memória, liberadas aí da stack. Quando for uma user thread, não. A user thread, ele obrigatoriamente espera ela terminar a execução. Daemon threads, ele necessariamente não espera terminar a execução. Então essa é a diferença. Vamos executar de novo. Agora ele já bloqueou antes de fazer a impressão, viu? Ó, geralmente ele tá terminando antes, e aqui não chegou a terminar antes a main, não deu tempo de bloquear, então ele conseguiu imprimir. Veja que é uma coisa que você não consegue determinar. Agora, se eu vier aqui comentar, salvar, ela deixa de ser daemon thread, agora volta a ser user threads. Compilo e vou ficar executando agora, ó. Ele sempre vai esperar, ó. Ele não bloqueia mais, sacou? Ele faz isso só se for uma daemon thread, então você tem que ter esse cuidado aí, essa observação. Beleza? Tá. Então aqui a gente viu, né, esse caso aqui que eu mencionei ali das daemon threads. Agora, vamos ver outra forma de eu estar passando um runnable para thread. Tá, então aqui eu criei aqui a onThread, que é um runnable. Vou criar mais uma. Vai ser second thread.
Então aqui agora, o que eu vou fazer? Vou passar aqui um new runnable, só que olha só, não é uma classe que eu tô criando ela explicitamente, né? Não é igual aqui, ó, que eu criei um runnable. Aqui eu estou criando uma classe anônima, né? Um new runnable com a implementação aqui dentro, ó. Então aqui, sem especificar nome nenhum para a classe, eu vou implementar o run. Tá aí, ó. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar esse aqui. Ok. Tá. Aqui, vamos só indentar. Minha indentação tá com problema aqui. Aqui. Tá, beleza. Então, agora eu tenho uma second thread que eu passei um runnable, só que com uma classe anônima. Então, vamos executar. Compilar. Executar. Ah, bom, tem que fazer o start, né? Second thread. Start. Compilou. Agora sim, ó, 0, 1, aí imprimiu lá os números, main thread 2. Beleza. Então, você tem esse método aí também, com uma classe anônima. Ou ainda, né, a gente viu que é uma 30 thread. Ele é uma interface funcional, né? Então, se eu vier aqui no meu runnable e fizer isso aqui, ó. E aí eu vou só colar aqui. Tá, é isso mesmo. Agora sim. Beleza. Perfeito. Então agora, ó, 30, 13, blá blá blá. Esse cara aqui, vou dar um start nele também. Salvar. Compila. Compilou. Rodou. Então agora tem 0, 1, 2, main e 3. O 1 mostrou nossa sequência de números, né? Então veja que eu usei o runnable aqui como uma classe que eu criei. Eu posso aqui especificar tudo que eu quiser, que ele vai trabalhar dentro dessa thread, dentro desse runnable. Eu posso criar objetos aqui dentro, que vão ser objetos que vão estar sendo tratados por esse runnable aqui, né? Esses objetos podem ser compartilhados aí para outras threads. E aqui eu fiz isso de forma anônima, e aqui eu fiz isso com uma expressão lambda, passei a expressão lambda. Então olha a diferença. Aqui eu crio a thread passando o meu runnable já né, detalhado, especificado aqui o que ele tem que fazer. Aqui eu fiz de forma que uma classe anônima, e aqui eu fiz por meio de uma interface funcional, por meio de um lambda, né? Uma função lambda,
né? Devido ao Runnable ser uma interface funcional, ele permite isso aqui. Beleza? Então, passamos aí pelo Runnable. Agora vamos ao Callable. O Callable, ele também é uma interface funcional, assim como o Runnable, só que as suas instâncias, né, podem ser executadas por uma outra thread, mas com a diferença de retornar um objeto, que você pode definir o tipo genérico ali. No generics dele você pode definir o tipo que você quer que seja o retorno. E além disso, o Callable pode lançar uma exceção checada. Isso o Runnable não faz, tá? Então assim, na classe Executors, que é uma classe utilitária aí do Java Concurrent, ele possui métodos utilitários para converter outras formas, tipos, né, outros tipos, para callables. Então, por exemplo, você tem um Runnable que você precisa estar implementado lá, mas você quer que retorne algum valor, essa classe Executors, você pode buscar aí, dar uma olhada, ela pode receber esse Runnable e devolver um Callable com esse tipo que você quer retornar após a execução dele, após a tarefa após rodar essa tarefa. Tá, então vamos lá, vamos criar um Callable. Bom, da mesma forma que eu fiz aqui com o Runnable, eu vou fazer também aqui com o Callable. Tá, então vamos criar aqui uma class. Não quero public class. Tá, mas vamos deixar. Depois eu tiro ali. Callable thread. Então, vamos tirar isso daqui. Não quero público aqui. Não pode ser público. Tá público aqui, pessoal, só a classe de entrada, só onde tem a main. Beleza? Tá, então aqui eu vou implementar o nossa interface. Tá aqui, Callable Concurrent. Tá, aí eu vou dizer que eu preciso passar aquele generics, né? Então eu vou retornar string. Beleza. Então aqui da mesma forma que o Runnable, eu tenho que implementar o run. Aqui não é run, aqui é call. Esse cara aqui, ó. Então a assinatura do callable é diferente, né? Então veja que ele já colocou aqui para mim o string que ele tem que retornar, e ele já fala aqui que ele pode lançar uma exceção. Tá, então eu posso, no meio do meu código aqui, se acontecer alguma coisa, alguma exceção que não deveria acontecer, eu posso lançar essa exceção, uma exceção checada. Show? Não vai ser uma runtime exception. Bom, então o que eu vou fazer aqui com esse callable? Vou fazer a mesma coisa que os outros. Vamos pegar aqui de novo, só colocar aqui. Tá, aí o que está pedindo aqui? Ó, deve retornar, então não é só colocar, eu tenho que falar aqui return isso aqui, e não é println, né? Óbvio, eu vou retornar o nome da thread, da current thread aqui, que no caso vai ser a current, vai ser a minha callable, o meu callable que vai estar sendo executado. Tá, então aí vamos criar mais um cara aqui, thread for thread.
New thread, mesma coisa. Vou passar aqui o meu callable thread. Beleza? Então esse cara aqui vai retornar. Então eu vou dar aqui um... Eu não... Se eu vier aqui... Vamos fazer o teste, né? Eu vou chamar aqui for thread start. Ele vai retornar, né? Só que com esse start aqui, ó, eu não vou ter o future, que é onde vai ter o retorno dele. Vamos executar assim mesmo. Compilar. Ó, lançou um erro ali, ó. Runnable is not applied to callable thread cannot convert to runnable. Beleza. Então ele está falando para mim o quê? Que eu não posso criar uma thread com um callable. Então como é que faz aqui, pessoal? Aqui já muda um pouco o cenário, né? Isso aqui não vale, ó. Como é que eu tenho que fazer? Então aqui eu vou usar a classe auxiliar lá, que é o executor, o service, né? Executor service, que é essa classe aqui Java Concurrent, que vai nos ajudar a fazer aí a execução, né, das tarefas usando o callable. Então o executor service eu praticamente tenho que fazer igual eu fiz naquele teste lá do string buffer. Eu vou criar um pool. No nosso caso aqui, eu vou usar aqui uma classe no Java Concurrent que é executors. Não é aquela interface que eu falei lá, é a classe executors. Ela tem segue um padrão aqui de factory, tá? Então eu posso vir aqui e falar que eu quero new single thread executor. Só uma... Eu não vou criar um pool com várias threads. Então ele vai ser um single thread executor. Beleza, aí eu vou aqui... Lembra que eu falei do future? Então, future... Aqui é a interface future. O meu future, o generics dele é string, né? Então eu vou botar aqui f. Vai receber o que? O meu pool ponto. Aí eu vou dar um submit no meu callable, tá? Como eu tenho o pool, eu posso ir dando submits no meu pool para que coisas sejam executadas lá nesse pool de threads. Então eu vou colocar aqui agora sim, new callable thread. Beleza? Então aí agora eu fiz o submit, eu vou ter esse future aí, ó. E aí com esse future eu tenho como fazer um sysout aqui. Eu chamo aqui f get. O retorno lá da execução vai estar nesse meu feature, né? Que é uma interface que é onde eu posso guardar os resultados futuros, né, dessas execuções. Beleza? Então vamos ver agora se com essa forma aqui a gente vai estar recebendo esse retorno e vai tudo funcionar. Compilar. Opa, um errinho ali, não coloquei o L. Tá. Agora acho que está tudo certo. Não está tudo certo. Ah, sim, bom.
o nosso callable pode retornar pode lançar uma exceção, né? Então a gente tem que tratar isso. Deixa eu ver se ele fez certinho aqui. Tá, fez. Então veja, eu tenho que tratar, né? Ele pode ser nas exceções ele pode vir aqui no caso do future, o get dele ali pode lançar uma interrupted exception, que essa thread pode ser interrompida, e ele pode lançar também uma execution exception, algum problema lá na execução, que vamos supor que eu lancei uma exceção lá naquele método call. Beleza? Então agora está tratado aqui as exceções que o código pode lançar. Agora sim, compilou. Vamos executar. Então, olha lá a diferença, pessoal. Eu tenho aqui o 0, o 1, mostrou a nossa lista de números do nosso runnable, que é o 1 aqui. Aí o runnable 2, o runnable 3, né, que são as três formas que eu mostrei para vocês. E aqui veio o pool 1, thread 1. Então, quando eu crio um pool, veja que ele até muda a nomenclatura ali. Ele isola as threads que ele coloca dentro do pool. Então, essas aqui são fora do pool, ó, e aqui dentro. Então, aqui começou de novo, começa do 1. Show de bola, né? Então, ele tem esse controle aqui, ó. E por último, a main. É que ele conseguiu executar tudo aqui em sequência normal, né? Mas nem sempre ele vai executar tudo em sequência. Ah, um outro detalhe, veja que ficou agarrado ali, ó. O programa ficou agarrado. Isso é um problema que você tem que tratar, não pode acontecer, né? Você não pode deixar que alguma thread fique agarrada ali. Tá, eu vou parar aqui, né? E vou dizer por que isso aconteceu. Porque aqui o que eu vou fazer? Eu vou adicionar no try aqui um finally, que ou seja, independente do que aconteça aí, se deu exceção ou não, eu vou dar um shutdown no meu pool. O que o shutdown vai fazer? Ele não vai permitir que novas threads sejam submetidas, né, nesse pool, e vai ficar aí aguardando encerrar todas que estão lá até que se acabe e ele encerra o pool. Então é por isso que ficou agarrado ali o código. Então agora, se eu for lá e compilar de novo, vamos executar de novo, aí ele saiu, escapou, viu? Então também fez aqui na ordem bonitinha, né? Nem sempre vai sair na ordem certinha. Mas aqui, assim, por ser um código bem simples, né? Ele ainda consegue, né, manter aí a execução. Mesmo tentando várias vezes aqui, ó. Agora ele botou aqui, ó, 2, 1, tá vendo? Mas é porque são códigos bem simples, né? Então, pessoal, ok. Nosso callable tá aí rodando. E eu fiz usando aqui, ó, uma classe que eu criei implementando o callable. E aqui eu poderia criar qualquer, né, rotina que eu quisesse, usar objetos, lançar exceções e retornar uma string para ser a conclusão dessa task. Mas se é uma coisa muito simples, né, eu não preciso, eu posso vir aqui, ó, eu vou usar isso aqui como um exemplo. Eu vou colocar aqui. Então aqui na hora de fazer o submit, eu não vou usar aquele cara lá, eu vou usar
eu posso fazer a classe anônima, mas no caso aqui eu vou usar a expressão lambda. Então aí basicamente a mesma coisa que o runnable lá, ó. Só vim aqui, F2, vou chamar de F2, e aqui eu vou dar o get do F2. Compilar, executar. Ok. Então veja que esses dois caras aqui executaram dentro da mesma, usando a mesma thread do pool, a thread 1. Ele usou a thread 1 para executar o F, o primeiro callable aqui e depois o outro. Quer ver? Vamos diferenciar um pouco aqui para vocês verem essa diferença. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar o nome da thread. Mas vamos concatenar aqui. Eu vou botar lambda. Compilar de novo, executa, tá lá, ó. Então veja que eu coloquei, submeti dois callables e fiz o submit deles, né? Nesse submit eles executaram, cada um no seu tempo, né? Ele executou um, terminou, tirou, botou outro na mesma thread lá, executou. A vantagem do pool é essa, né? Que ele cria uma thread e mantém ela lá enquanto você precisa, porque threads são recursos caros, né? Então é interessante, mesmo com o runnable, mesmo você trabalhando com o runnable, é interessante fazer tudo com esse cara aqui, ó. Você cria o pool e aí no pool você pode submeter, né, os callables. Deixa eu até fazer um teste aqui. Por exemplo, eu tenho esse aqui, né? Esse runnable thread aqui. Aí vamos supor que eu quero criar mais um dele. Vou criar mais um dele aqui. Feature. FR. Aí eu vou colocar aqui pool. Aí eu vou colocar o nosso runnable aqui. Runnable thread. Como que você faz isso? Tá. FR, que é o nosso Future Runnable. Então, o nosso Future Runnable vai imprimir a mesma coisa ali que é o nome, né? Só que agora, nesse caso aqui, quando criou a thread, ele mostra aquele nome ali, thread 2. Aqui ele deve mostrar pool 1, thread 1, porque ele vai executar em uma thread 1 também, um outro objeto runnable que eu estou criando aqui. Não é aquele mesmo, ok? Então, vamos salvar, compila, executa.
estar lá. Por que null aqui, pessoal? Porque o runnable não retorna nada. Então com esse get aqui não tem nada. Beleza? Esse get aqui não tem nada. Beleza? Então tá aqui, ó. As execuções do thread 1 e 1. Ele executou o run, mas o runnable não tem nada. Eu vejo que ele imprimiu a lista de novo aqui, né? Dos números. Ele fez a execução dele, só que no feature aqui, ó, não tem retorno, né? Não adianta eu fazer um get aqui, ó, que esse get vai vir nulo. O único que retorna é o callable. Beleza? Então por isso que nessa classe aqui, executors, tem lá aqueles métodos, né, que se você quiser, por exemplo, na hora de fazer aqui o submit aqui, ó, eu poderia usar aqui, ó, executors, e aí eu posso pegar aqui, ó, um runnable task, transformá-lo num callable, né? E ele vai retornar um objeto que eu não tenho nada definido, ele retorna um objeto. Agora se eu definir o tipo aqui, ó, do resultado, então ele retorna aquele tipo de resultado. Então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Vamos usar isso aqui. Tá, esse cara aqui, vamos tirar ele daí, colocar ele pra cá. E aqui string result. String class, que é o tipo do resultado. Então mudei aqui o cara, transformei ele, né, num callable. Vamos ver o que vai acontecer. Ele não vai ter retorno, né? Nunca testei isso não. Vamos ver o que vai dar. Compilou. Olha lá, ele retornou o toString da classe class. Class Java Lang String. Entendi. Então é isso. Essa utilidade aqui de transformação eu nunca utilizei, né? É uma coisa interessante aí a se explorar. Beleza? Então, pessoal, acho que era isso aí. Era essa a visão que eu queria dar sobre a parte de concorrência no Java, tá? Que né, o Java possui uma poderosa API para desenvolvimento multithread. O que não é tão trivial o seu uso, né, sendo necessário aprimorar muitos conhecimentos de base, muito entendimento ali de como que as coisas estão acontecendo por trás. Vocês viram que não é determinístico, né? E, bom, outras linguagens têm promovido suas rotinas aí como algo novo e revolucionário, né? Você vê aí, fala-se muito de Go, Rust, mas na verdade elas pegaram aí assim a experiência do Java, né? A experiência do que veio antes aí com o JavaScript também, né? Que também teve uma grande evolução com essa parte de threads também. Mas mesmo o JavaScript também pegou ali carona no Java, né? Porque essa parte de threads tem uma complexidade muito grande por trás para que as linguagens implementem. Então o Java ele tem um grande know-how nessa área aí de concorrência, tá? E se é bem usado, funciona muito bem, né? Que eu tô falando aqui, né? Possui um papel fundamental no desenvolvimento dessas facilidades ao longo de muitos anos e em sua mais nova versão oficializando um novo conjunto de APIs que são as Virtual Threads, que melhora simplesmente o uso de recursos e desempenho.
Então, pessoal, thread é um recurso caro. Então, no Java 21 agora saiu essa novidade, que já estava há muito tempo aí em desenvolvimento, né? Que são as Virtual Threads, que é onde você tem também ali esse pool, né, de threads, mas em cima desse pool você roda diversas virtual threads. Então, assim, você faz uma otimização do uso de threads e ganha também aí em poder computacional, porque o processador normalmente ele fica muito tempo ocioso, né? Então você tem que otimizar ao máximo aí a execução das coisas lá na CPU. Beleza? Então esse aqui também, Virtual Threads, é uma coisa muito boa que saiu aí no Java e vale a pena conferir. Beleza, pessoal? Então, se gostou aí, galera, deixa aí dá sua inscrição aí no canal, né, para fortalecer, dá o seu like. Quiser ativar as notificações, quando sair coisa nova, você receber. E deixar aí um comentário também para quiser dar aí uma sugestão, né, dar aí a sua opinião, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu aí por ter acompanhado até aqui nessa batalha aí nossa. Mas vamos enchendo aí a nossa barrinha de progresso juntos e aprendendo mais um pouco cada dia. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado aí. Fica com Deus.